Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 40 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bora para mais um sorteio. Temos a Obira Dreaming Duelist. Vamos ver o que a gente dá para fazer aqui. Não vou mentir, hoje eu tô com um pouquinho de pressa, sem tempo aí pra gente fazer esse deck building. Então vamos tentar fazer algo bem simples, né? Vou pôr aqui ela nas nossas templates e sortear aqui o budget rapidinho. Torcer pra ser um baratinho. E veio 500. Beleza. A gente se vira, não tem problema não. Vamos ver o que dá pra gente fazer. A gente tem a Obira Dreaming Duelist. Voar com flash, 2/2, fada warrior, sempre que uma outra fada entrar, cada oponente perde um. Então, pra ser bem simples, bem rapidinho, faz tempo que a gente não faz aqui no canal, bora fazer um tribal. Como é 500, né, aqui eu consigo fazer com umas cartas relativamente bem boas. Aqui o deck tá pronto, né, então vocês puderam ver que eu fui pro lado do tribal. A gente tem só as seções de fada e de tribal, cartas que envolvem decks tribais, e vocês viram que eu não tenho nenhum ramp, nenhuma proteção e nenhuma good stuff. Como a nossa comandante ela custa 2 e eu quero fazer um tribal bem tribal mesmo, vocês puderam ver aí que tem quase 40 cartas de fada, particularmente eu não vejo tanta necessidade de ramp, principalmente a gente vai ter na land, né, mas principalmente por conta da grande quantidade de playable que eu tenho, né? Então a gente iniciando aqui a primeira sessão de fada, a gente pode ver que eu tenho diversas opções e de diversos custos, do 1 até o 5, 6. Então é como se eu tivesse play todo turno, né? Eu também tenho cartas de fada que não são criaturas, e sim do tipo tribal, por exemplo o Bitter Blossom, que é por muito a carta mais cara do deck e a mais forte, e eu acho que vale a pena ter no deck pelo flavor, né? Então acho que um tribal de fada tem que ter essa carta, né? Por mais que ela custe quase 100 reais. Mas o nosso budget permite. Então vocês podem ver que a gente tem encantamento, que é fada, a gente tem cartas que não são do tipo fada, mas que me criam, né, fichas de fada também, tudo para trigar a nossa comandante. Lembrando, toda vez que uma fada entra, pode ser até um encantamento fada, digamos assim, mas na carta ela não diz uma criatura fada, e sim só uma carta fada. Cada oponente perde um, então é um Dimir meio drenar, né, e meio good stuff. Dentro das fadas, pelo budget se alto, a gente tem muitas opções que vão dar draw, que vão servir como cópia, enfim, que vão ser removal, esse tipo de coisa. Aqui na parte de interação, acabou sobrando só 5 espaços, porque primeiro eu fui fazendo as outras sessões, mas aqui eu coloquei basicamente counter, então eu tenho os dois negates, né, tem o negate do Dimir ali, tenho o Stroke, que é pra global, tem uma aí que eu vou ter as criaturas com voar, e a única removal que eu tenho é Price of Fame, porque eu só acho que é uma carta muito forte pro Commander, né. Mas igual eu falei, o deck ele é bem uga-buga nesse sentido simples, né, de ser um tribal. Tanto que aqui nas cartas de tribal, né, a gente tem então um equipamento que minha criatura vai ganhar mais um pra cada fada. Tenho 2 peças de recursion, com 2 manas eu volto 2 fadas do grave pra mão. Equipamento que quando morre eu flipo até vir uma fada e coloco na mão. Reduz o custo e vira o topo, se for uma fada vem pra mão. Perco vida e dou draw igual ao número de fada. Toda upkeep eu flipo até vir uma fada e coloco em campo. Tudo que não for fada ganha -3/-3. Dou draw igual ao número de fada. Sempre que uma fada entrar ele ganha um contador, todas têm +1/+1 igual ao número de contadores, e parecido lá é um redutor também, que eu vou flipando o topo, se for uma fada eu coloco na mão. Então de novo, todas as peças good stuff para um tribal, que a gente pode ter dentro desse budget, que eu acho que faz sentido para esse deck. Então é um deck bem simples, é um deck bem straightforward no que ele quer fazer, mas eu gosto de fazer tribal assim, não é nem porque eu tô com pressa hoje, tá? Aqui na seção de draw, então a gente tem bastante coisa que envolve as criaturas basicamente todas terem voar, tá? Então eu tenho peças ali que vão me dar draw. Eu tenho bastante desse efeito que toda vez que uma criatura dá dano, eu compro uma carta, porque na minha cabeça eu vou ter um monte de criatura com voar e num mesão isso exponencia, né? Tem até uma carta ali que dá draw 3 e cria uma fada, né? Mas é muito sobre abusar do fato das fadas serem voadoras, basicamente.
Aqui na parte do terreno, então a gente tem os de correção bem clássicos, então tem o Command Tower, as que fazem algum tipo de check ali pra me gerar duas. Tem até umas de correção de tribo, né, que eu falo o nome de uma tribo, ela gera qualquer. Nas utilitárias eu tenho algumas de draw, o único ramp nosso sendo a mira de landscape, né, aqui eu abusei dos terrenos de draw, né, e tenho até ali as duas MDFC, uma sendo uma removal e que entra em pé se eu pagar 3, e uma sendo um tutor ali. Tem bastante fada com flash, inclusive, mas principalmente eu buscar alguma coisa de draw, eu imagino, e também é um terreno aí de mira na parte de trás. Então, um deck bem simples, eu gosto de fazer tribal dessa forma, porque eu acho que se eu tô me propondo a ter um deck tribal, eu quero que ele realmente faça o que ele tá proposto, né? Então, basicamente, aqui o que eu quero é turno 1 land, a partir do turno 2 é land com a minha comandante, e a partir daí é só baixar a fada e ver o que acontece. Vocês puderam ver aí que o deck ele tá em R$504, a carta mais cara, como eu falei, sendo a Bitter Blossom, aí muito, muito forte, aí, mais ou menos uns R$90, mas talvez seja a carta que mais tem a cara desse deck, né? Então ficou dentro do nosso budget aí de 500. Pra você que gosta de fadas, né? Vamos aqui para os nossos primeiros playtests. Como eu falei, hoje vai ser meio rapidinho, até porque tribal calhou de ser ainda rápido, né? Então pra mim me ajudou nesse sentido. Primeira mão aqui a gente não tem... a gente tem até 2 terrenos no MDFC, mas eu não tenho playable, né? E aqui já é bem melhor, eu tenho 3 terrenos e tenho fadas pra acompanhar a minha comandante, né? Então eu começaria aqui turno 1 com terreno, turno 2 com a nossa comandante. Turno 3 eu até tenho uma das fadas boas pra iniciar, porque é uma fada que dá loot, né, quando a gente bate, e como ela entra logo em seguida da nossa comandante eu já consigo usar, então provavelmente eu faria ela, já bateria e faria esse loot aí. Provavelmente eu quero descartar o pântano, porque eu já tenho outro terreno na mão, tentando buscar uma peça melhor aí. Acabei comprando outro terreno, então ficar elas por elas, mas minha comandante aí ganha um marcador. Então é um deck bem tranquilo de pilotar. Eu acho que o flavor é realmente basicamente 40 cartas do seu deck ser do tipo fada, né? Mas só pra ter uma ideia como ainda assim funciona. Então a partir daqui eu teria a opção de gerar mais fada, teria a opção de dar uma super removal na board, tenho negate na mão, tenho essa fada que tutora uma pro topo, que é ótimo, porque a gente tem fada que tem uma draw engine melhor, e provavelmente são essas que eu tutoraria, né? Então assim, por mais que o deck ele seja bem simples na forma que ele monta, ele tem todas as opções que um deck padrão tem. Ele tem counter, ele tem global, né, semi-global, ele tem até um tutor pra eu procurar uma peça de draw. Então assim, o deck ele tá nisso, e lembrando que sempre que uma fada tá entrando, eu tô drenando umzinho ali de cada um, sendo um pouquinho chato. Vamos aqui pro nosso jogo 2. Mais uma vez, uma mão sem playable, e essa segunda a gente tá com a fada que tutora de volta, mas a gente tem uma Bitter Blossom, aí a nossa carta mais forte aí do deck. Então eu iniciaria aqui com Landscape, que é o terreno que entra tapado. Aqui eu provavelmente não faria essa ilha, faria o pântano pra eu poder fazer a Bitter Blossom no turno 2. E eu atrasaria a nossa comandante porque eu prefiro estourar a Landscape, né? Porque já que tá ali, né? Por mais que o deck ele não tem ramp, porque eu não acho que ele necessita, se tá aí a nossa única peça, não tem por que não usar logo cedo, né? Então eu tô criando o token da Bitter Blossom, procurei 2 pântanos aí, porque eu já tenho uma ilha na mão. Aqui eu criaria a segunda fada, né? Essa carta é muito quebrada, por isso que é quase R$100. É absurdo eu perder 1 de vida só todo turno pra gerar um token, né? Aqui eu conseguiria fazer a minha comandante já seguido de uma segunda fada, e que é um bounce também. Então, mais uma vez, essa pegada que o meu deck tá fazendo mais coisas do que só ser simples baixar o bichinho do tipo, né? A partir daí, com a Bitter Blossom, eu conseguiria todo turno drenar pelo menos um da galera. Eu tenho terreno, mais uma vez, eu tenho formas de gerar muito mais criatura na board, tenho uma peça de draw, tenho a nossa fada que tutora, pra eu tutorar qualquer coisa do meu deck, porque dentro desses tipos de carta, a gente tem basicamente todas as opções. Então, se eu precisar de removal, se eu precisar de draw, se eu precisar de algo mais forte pra começar a bater, a gente conseguiria. Indo aqui para o nosso último jogo, terceiro jogo, primeira mão bem playable, né? Tenho as lands, tenho até uma peça ali boa de tribal. Comprei uma fada boa aí para acompanhar a nossa comandante, que é um Lorde, e sempre que uma fada morre eu dou um draw, então já vai criando essa engine, né?
Então aqui, turno 2, nossa comandante. Turno 3 eu já seguiria com essa fada e conseguiria já bater um valor até bom para um turno 3, o que eu tô fazendo, né? Aqui eu tenho algumas opções, eu posso fazer esse artefato que reduz e começa toda upkeep, talvez me colocar uma fada na mão. Eu também tenho a Mask, que vai ser um draw ali a partir desse turno se eu quiser, né? Mas eu prefiro fazer aí a pedra para seguir aí a nossa curva, e também eu quero achar um terreno, então ela também serve porque eu posso jogar no Grave, se eu quiser, a carta serve como um monte de surveil, digamos assim, né? Então eu consigo achar o terreno a partir daí. Porque ela triga assim que ela entra, então é uma carta, ele não é nem uma fada nem um terreno, então eu jogaria no Grave, né? Eu bateria esse turno aí, e no meu próximo turno, vamos ver se vem uma fada, não, mas vem um terreno, então eu quero esse terreno de volta, né? Porque ele vai ser o meu terreno do turno. E daí aqui, mais uma vez, eu tenho draw na mão, tenho bastante fada, ainda mais com agora o redutor, eu consigo stormar elas, né? Se eu achar que é necessário, eu não preciso ter medo de global tão cedo, e se eu tomar, a Obira ela volta barato, porque ela é relativamente um custo baixo, e também a gente tá com a pedra aí que vai me gerar bastante carta na mão. Legal de ver que é um tribal simples, mas de novo, não é porque ele é simples que ele não tem coisa pra fazer, não é só baixar bicho e bater, ainda assim eu consigo fazer algumas coisinhas aí que o budget obviamente me possibilita, né? Então essa foi a Obira, hoje bem rapidinho, tá? Eu tô com bastante coisa pra fazer, mas espero que tenham gostado. Um tribalzinho é sempre legal, ainda mais um de 500 aí que eu posso colocar cartas muito fortes, né? Pra quem curte aí essa ideia das fadas, né? Acho que é um arquétipo interessante pra dar uma olhadinha aí. Espero que tenham gostado, valeu, até a próxima! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.